Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje trago-vos então mais uma história da nossa rubrica aqui no canal, que são as vossas histórias. Então, nesta rubrica, basicamente, aquilo que eu faço, que eu me proponho a fazer, é receber as vossas histórias, contá-las aqui no canal. Pode ser uma história feliz, pode ser uma história de superação, enfim, é a vossa história relativamente a alguma coisa da vossa vida, portanto é uma história real, não interessa os contornos, nem se acaba bem ou se acaba mal. Aqui o intuito, efetivamente, é que possamos inspirar outras pessoas com histórias semelhantes de vida ou que estejam realmente a passar por situações similares, e aqui também o intuito é, se for uma situação atual, é que nós possamos analisar a tua história, mostrar outras perspectivas, e aqui nos comentários tem sido uma ajuda preciosa, porque sempre que eu coloco um vídeo destes no ar, aqui nos comentários há sempre muita cooperação, há sempre muito amor no coração e há sempre novas perspectivas deixadas por quem assiste. Então vamos começar com esta história. Eu não vou dizer o nome real desta menina. É uma menina que já me segue há muitos anos e nós temos assim uma relação muito interessante. Eu gosto muito dela. Vamos chamá-la de Alice. Então eu vou ler, tenho aqui o meu caderninho do gato, como sempre, e eu vou então começar a ler a história da Alice. Venho de uma família de classe média alta. Fui criada com bastante capacidade económica. Andei nos melhores colégios da cidade, fui filha única durante 9 anos, neta única, o que fez com que tivesse muito carinho. Ok, então basicamente a nossa Alice, nos seus primeiros 9 anos de vida, teve uma vida bastante facilitada a todos os níveis, tanto a nível económico, também tinha as atenções viradas para ela, porque ao fim e ao cabo era a única criança assim da família, portanto deve ter sido bastante acarinhada. Depois nasceu a minha irmã e as coisas foram-se dividindo normalmente. Cresci sempre a estudar e aos 18 anos conheci o meu ex-marido. Os meus pais sempre viram em mim uma bonequinha. Projetaram em mim uma dona de casa, mãe de filhos e que nunca deveria trabalhar para outros. Devia-me focar na minha casa e família, pois na ótica do meu pai isso já era um trabalho muito válido. Sem dúvida alguma, o trabalho de casa dá muito trabalho, porque uma casa tem que ser limpa um bocadinho todos os dias e com filhos e tudo, claro que sim, também concordo com o teu pai, é um trabalho bastante válido, claro que sim. Então sempre fui muito resguardada daquilo que era a maldade do mundo. Casei muito nova e tive o meu filho com 20 anos. E o meu casamento era o que me levava o meu tempo. Ou seja, basicamente então a nossa Alice foi então mãe aos 20 anos e realmente ela estava a ter aquele estilo de vida que a família dela sempre projetou, inclusivamente o pai, que era uma vida dedicada à família, às lides domésticas, da casa e ainda para mais com filha a crescer. Portanto, era esta a realidade da nossa Alice. Entretanto, cuidar do meu filho era a minha prioridade e focava-me na minha família. A vida era cor-de-rosa, nunca tive problemas de dinheiro ou outra coisa, ou de outra ordem. Tinha o 12º ano, a casa já estava paga. Os anos passaram e eu sentia-me inválida. Uma mulher que não conhecia. Sempre adorei desenhar e o meu objetivo era ir para a Faculdade de Artes. Mas o meu pai barrou-me logo de início, porque é uma pessoa com uma mente muito fechada. Dizia-me que as artes estavam relacionadas com o mundo da droga. Por isso, eu desenhava em casa. Roupa, beleza, design. Pronto, infelizmente, vou fazer aqui um parêntese, infelizmente acontece muito, a família de facto impõe, seja um estilo de vida ou mesmo uma profissão aos filhos, porque começa logo por um fator que os nossos filhos são diferentes de nós. Portanto, nós não podemos esperar que eles tenham as mesmas ambições que nós. Até pode acontecer, mas pode não acontecer. E neste caso, o pai da Alice condicionou-a
e de facto bloqueou, porque tinha aqui um preconceito relativamente ao mundo das artes, que era o mundo relacionado com o mundo da droga. Infelizmente, há muitas pessoas que têm essa ideia. Eu julgo que hoje em dia é uma ideia que caiu em desuso, mas infelizmente muitas pessoas têm esse preconceito, não só com as artes, mas com outras áreas de uma forma transversal. Vamos continuar. Como não trabalhava fora, focava-me nas tarefas de casa. Pronto, neste momento a nossa Alice já tinha aqui um recalcamento, que era efetivamente muito relacionado com a sua vida profissional, porque aquilo que ela sonhava de facto fazer foi-lhe completamente barrado, portanto ela limitava-se a desenhar em casa e a demonstrar a sua vertente mais criativa dentro de quatro paredes, porque de facto era aquilo que ela gostava. No entanto, como ela disse anteriormente, ela sentia-se muito inválida. Adorava desenho. Eu era muito infeliz, mas tinha uma capa. Não queria que os meus pais sofressem. Queria só fazer aqui uma à parte, peço desculpa por estar a interromper mais uma vez a história. Muitas das vezes nós não seguimos os nossos sonhos e não fazemos efetivamente aquilo que faz o nosso coração vibrar, porque na nossa cabeça nós vamos desiludir ou magoar a nossa família. Em certa parte isso pode acontecer, porque os nossos pais podem ter tido uma projeção e podem ter sonhado com uma determinada vida para nós. Mas em todo o caso, na minha opinião, mesmo que haja ali um conflito de interesses, em última análise, eu acho que nós temos sempre que pensar que os nossos pais são pessoas que nos amam e que querem o melhor para nós. Portanto, se assim é, mesmo que nós em alguma vertente possamos ir contra aquilo que eles queriam para nós, eu acho que eles numa última análise vão aceitar, porque eles querem o bem para a nossa vida. Portanto, acho que quem gosta de nós vai nos apoiar. Às vezes eles têm medo, neste caso é patente, os pais da Sandra tinham medo. Motinhas, motinhas, sabem como é que é? Eu faço sempre pausa, depois na edição corto. Tem que ser, senão vocês estão sempre a ouvir motas. E como eu estava a dizer, muitas das vezes, e eu acho que é este o caso, o pai da Alice não queria que ela fosse para artes para a proteger, porque para ele a arte está ligado com o mundo da droga. Portanto, claramente que foi uma imposição para proteger a Alice, mas em última instância há muitos pais que efetivamente transportam os seus medos e receios para os filhos, e às vezes é muito castrador, porque os filhos já nascem com medos que ganharam dos pais. Já não basta os nossos medos que nós ganhamos da nossa vida, ganhar ainda o medo dos nossos pais é mais um peso que eu acho que é completamente desnecessário. Se desse lado há aí mães e pais, comentem aqui em baixo, porque eu não sou mãe, mas é essa a ideia que eu tenho, sabem? É que muitos pais canalizam, às vezes, sem querer, claro que sim, é sem querer, mas depois os filhos acabam por adquirir estes medos que vêm da parte dos pais. O homem com quem casei usava uma máscara. Ele ganhava muito bem, mas ele não contribuía em casa. Sério? Oh meu Deus! Como é que é possível? O meu pai é que sempre me sustentou. Apesar de estar casada, o meu ex-marido divertia-se a gastar o dinheiro e dizia que o mesmo não sobrava. É assim, outro parêntese, eu acho que efetivamente quando as pessoas vivem juntas, depois cada casal encontra o seu equilíbrio e encontra a melhor forma de gerir o dinheiro. Mas sem dúvida alguma que as contas, não é? Nomeadamente a renda de casa, a luz, a água, a internet, são coisas que são utilizadas pelos dois. Portanto, neste trabalhava fora de casa, mas era quase como trabalhasse, porque ela trabalhava dentro de casa e tinha dinheiro. Portanto, ela não era nenhum peso para o marido nesse aspecto. Portanto, acho que o mínimo que ele poderia fazer era participar com as despesas, não é? Mas agora lembrei-me, a casa já estava paga. Mas certamente que tinham outras despesas, comida, água, luz, enfim. Eu não quis ver. Sempre fui muito atenta a causas sociais e a certa altura decidi voltar para a faculdade. A Alice não quer que eu mencione qual é que é o curso que ela de facto foi estudar, que se matriculou na faculdade, mas posso-vos dizer para vocês terem uma ideia, ela foi para uma área de ciências sociais. Então, fui para a faculdade estudar sobre vários tipos de violência, nomeadamente
violência psicológica e identifiquei-me de imediato. Também achei bastante curioso porque muitas das vezes nós vivemos uma situação na pele, mas como estamos tão envolvidos na situação, dizer olá às meninas e aos meninos. E então, muitas das vezes nós estamos tão integradas naquela situação que está a ocorrer na nossa vida que não conseguimos ter visão periférica para às vezes chegar à conclusão que estamos a sofrer algum tipo de relação tóxica. E foi exatamente isto que aconteceu com a Alice. Só quando ela entrou na faculdade, e desde já quero dar-te os parabéns por teres tido essa atitude. Acho muito válido teres ido atrás do teu sonho, já mãe de filhos e já casada e tudo, acho incrível, mas infelizmente muitas das vezes só quando nós, neste caso ela na faculdade, num curso relacionado com ciências sociais, quando estava a falar sobre violência e relações tóxicas, ela identificou-se de imediato, porque ela era vítima, portanto muitas das vezes nós não temos essa lucidez, porque estamos demasiado desenvolvidos naquilo que está acontecendo na nossa vida, portanto é de veras importante que fatores externos como família, amigos, possam alertar estas pessoas que de facto aquilo que está a acontecer na vida deles não é certo de todo. Sim, eu fui vítima todo o tempo que estive casada. Saímos de casa, viemos para a casa dos meus pais, depois de 18 anos de uma vida de humilhação. E a partir daí eu fiquei com uma depressão muito grande, mas felizmente com muito amor dos meus eu consegui recuperar. De facto é muito importante reforçar que quando as pessoas estão a passar alguma fase complicada, seja ela que teor for, o amor cura. O amor cura, malta, essa é que é a verdade. Porque muitas das vezes as pessoas quando estão a passar uma má fase já estão tão para baixo, sabem? O amor próprio já não existe, portanto já é difícil sair de um quadro complicado. Então se não houver amor à nossa volta ainda mais, porque para quê? Para que fazer aquele esforço? Enfim. Hoje sou muito realizada. Tenho um filho adulto, estudante universitário, voltei a reconstruir a minha vida familiar. E olho para trás e tenho pena daquela mulher que se deixou destruir por um ser horrível. A minha história serve apenas para demonstrar às outras mulheres que não deixem que alguém as diminua. Não têm de ceder aos pais conforme eu fiz. Não têm de ceder a ninguém. Têm é de preservar a sua independência. Quando me vi embora, ele não nos deixou trazer absolutamente nada. E no divórcio fui confrontada. Que só me daria o mesmo, ou seja, já está a falar do filho, se eu abdicasse dos bens. Cedi prontamente e trouxe o meu mais bem precioso, o meu filho. E acaba aqui a história da nossa Alice. E eu quero-te agradecer muito, Alice, por teres enviado esta história, porque é uma história que já está ultrapassada e resolvida. E quero-te agradecer porque o intuito da tua partilha é mesmo só inspirar outras pessoas, sejam homens ou mulheres, e demonstrar que, de facto, há uma saída para estas vidas tão tóxicas, para estas relações que nos diminuem e que não nos deixam ser quem nós somos na realidade. Bom, da minha parte aquilo que eu quero dizer, Alice, é que é perfeitamente normal que tenhas crescido da forma que cresceste e que tenhas tomado as opções que tomaste. O facto de teres deixado o teu sonho hipotecado tem também muito a ver com a conjuntura que tu tinhas na altura. Portanto, na altura fez-te sentido não seguir o teu sonho em prol daquilo que o teu pai e a tua família dizia que era melhor para ti. Acredito que na altura também que tenha feito imenso sentido teres apostado o teu tempo na tua família, porque também é algo que é um projeto da tua vida e com certeza que na altura fez de facto muito sentido, mas concordo, claro que sim. Eu costumo dizer isto, nós, quando estamos a lidar com outras pessoas, seja familiar, seja uma relação amorosa, seja amigos, seja aquilo que for, nós não nos podemos sempre esquecer que nós somos a pessoa mais importante. Porque se nós não tivermos amor próprio e se não preservarmos a nossa felicidade, os nossos momentos de felicidade, vai ser muito difícil nós conseguirmos proporcionar isso a outras pessoas. Portanto, acho que sim, acho que este é um exemplo que de facto devemos pôr os nossos sonhos sempre em primeiro lugar. Claro, respeitando sempre os outros e a situação de toda a gente, mas só se vive uma vez.
que nós saibamos. Portanto, acho que é muito válido nós seguirmos os nossos sonhos e acho que sim, que não devemos permitir que ninguém nos diga que aquele caminho não é para seguir. Porque se calhar até não é, mas nós temos que ir lá, nós temos que ir experimentar, temos que tentar fazer aquilo que nós sentimos que é para nós. Tenho a certeza que existe por esse mundo fora muitas Alices, tenho a certeza que sim. Acredito que cada vez mais os pais, com esta super proteção, queiram muitas das vezes impor aos filhos certos caminhos. Eu acho que sim, que os pais devem tentar encaminhar os filhos para o melhor caminho e são pessoas adultas, conhecedoras de facto de como é que é este mundo, tanto das coisas boas como das coisas más, mas eu acho que nunca devemos permitir que as coisas más nos deixem com medo. Nós vivemos muito com a cultura do medo, temos medo de absolutamente tudo e o medo faz com que nós vivamos condicionados naquele quadradinho, estão a ver? Temos medo de tudo, temos medo de sair da zona de conforto, temos medo de tudo, porque vivemos nessa cultura hoje em dia. Portanto, eu acredito muito que a vida a pulsar começa muito fora desse quadrado. Portanto, eu também deixo aqui o meu recado para todos, que devem sempre seguir o vosso coração, porque a vossa intuição nunca falha. E é isso, malta, eu espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Para mim é sempre com muito gosto que eu venho trazer estas histórias das minhas seguidoras e seguidores para partilhar. Vou então contar com a vossa ajuda aqui nos comentários. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua!